Muito bem, então vamos falar agora um pouquinho sobre digestão e absorção de nutrientes em si. Falamos das secreções e da motilidade do trato, agora vamos falar da digestão e da absorção. Então, durante a passagem do alimento pelo trato, a gente tem os dois tipos de digestão que eu tinha comentado anteriormente: digestão lumial, ou seja, na luz do trato, pelas enzimas que são secretadas tanto pela parede do trato, pelas glândulas, quanto pelas glândulas anexas, fígado, pâncreas. E temos digestão de parede. A digestão de parede é aquela das enzimas que estão localizadas na bordadura em escova dos enterócitos. Essa digestão, tanto ela para carboidratos, quanto para triglicerídeos, quanto para proteínas, ela tem o processo básico de hidrólise. Então, ela depende de água, de inserção de água. E ela pode acontecer por condensação ou por ligação peptídica quebrada. Tá? Então, essas duas ligações são quebradas através da inserção de água, gerando, no caso dos carboidratos, polissacarídeos e disacarídeos, no caso dos triglicerídeos, ácidos graxos e colesterol, no caso das proteínas, aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos. A absorção ela acontece de algumas formas diferentes também. Ela pode acontecer por difusão, a depender da concentração dos elementos de cada lado da parede, por osmose, no caso da água, do transporte ativo primário com gasto de ATP e de transporte ativo secundário, quando um elemento é absorvido e traz consigo outros elementos. Tá? De qualquer forma, a grande quantidade de água que se encontra dentro do intestino acaba fazendo uma barreira de água estacionária mais próximo da parede, então o conteúdo mais no lume ele caminha um pouco mais rápido do que o conteúdo em contato com a parede. E isso então faz com que os elementos que consigam penetrar nessa camada de água estacionária, eles tenham maior tempo para serem digeridos pelas enzimas de parede e absorvidos nesse contato mais íntimo. Tá? Bom, a absorção então ela vai acontecer no contato e esse contato ele é muito aumentado por causa das pregas de Kirkland que aumentam mais ou menos em 3 vezes, né, o tamanho do intestino. As pregas são essas pregas maiores que a gente vê, são mais visíveis a olho nu quando você olha a parede intestinal. Também aumentadas em 10 vezes pelas vilosidades, então essas vilosidades enormes aqui do intestino. Além disso, as vilosidades contam com as criptas, que são as regiões onde tem grande produção de água, liberação de água para o conteúdo intestinal, e as microvilosidades, que são aqui da parede de cada enterócito, né? Aqueles microvilos que aumentam também o contato, né, da célula com o conteúdo intestinal. Então a gente ingere mais ou menos aí 1,5 litros de líquido por dia, mas as pregas, as criptas, as enzimas que são secretadas no intestino somam cerca de 7 litros de líquido no intestino. Tudo isso tem que ser reabsorvido porque a gente defeca em torno de 100, 200 ml no máximo. Esse líquido é reabsorvido através do sistema vascular e também pelo sistema linfático, pelo quelífero central de cada um desses vilos aqui. Os carboidratos, eles são digeridos tanto no começo lá pela boca, né, pela alfa-amilase ou pitialina, no estômago, ainda quando não tem contato com ácido, essa atividade da pitialina continua, e no duodeno e jejum, a grande massa de atividade de quebra de carboidratos pela amilase pancreática. Então, o que é o carboidrato aí? É uma molécula enorme, né, toda ramificada, geralmente representada por um glicogênio, nesse caso aqui, ó, né, mas que podem ser representado também por amido, por álcool, por ácido lático, por celulose, tudo isso é carboidrato. O que a gente quer? A gente quer quebrar esse super elemento aí, né, esse polímero enorme, em polímeros menores. Os polímeros menores que compõem aí entre 3 a 9 moléculas, formando as alfa-dextrinas, mas também em moléculas menores, como maltotriose, maltose, e até chegar lá na glicose, na galactose, que é a menor molécula que tem, e aí essa daí consegue ser absorvida. Então o objetivo para poder absorver é quebrar o máximo que eu conseguir na menor partícula possível, numa coisa pequenininha que a célula consiga colocar para dentro do sistema. Então no intestino delgado,
todas aquelas moléculas enormes, né, compostas por uma grande ramificação de amido, elas começam a ser quebradas e aí então as cadeias vão diminuindo de tamanho até a gente ter cadeias menores de 3 a 9 moléculas que entram em contato com a parede do enterócito. E na parede do enterócito, aí na bordadura em escova, a gente encontra as enzimas de parede, que são lactase, sacarase, maltase e alfa-dextrinase. São essas enzimas de parede que conseguem converter sacarose em glicose mais frutose, lactose em glicose mais galactose, e aí vão formar agora as moléculas menores, né, que a gente consegue absorver, que são glicose, galactose e frutose. São essas três que o intestino consegue absorver. Então aqui é a absorção desses carboidratos, né? O sódio, num transporte ativo secundário, favorece a absorção de glicose e de galactose através de um transportador chamado SGLT1, ele está na bordadura em escova também, e aí então sódio e glicose ou sódio e galactose entram no enterócito, e a frutose entra através do GLUT5, um transportador exclusivo para a frutose. Dentro do enterócito, esses elementos então são convertidos em glicose ou transportados através do GLUT2 para dentro da corrente sanguínea, no seu formato glicose, galactose e frutose também. Então, nesse ponto, a gente vê aqui que a atividade do pâncreas exócrino faz a conversão das grandes moléculas de carboidrato, como o amido, em partículas menores, né, em moléculas ainda bastante ramificadas, mas de tamanho menor. As enzimas de parede convertem esses sacarídeos em partículas ainda menores, até os monossacarídeos, que podem ser absorvidos, como eu mostrei aqui no enterócito, e aí eles vão partir para a corrente sanguínea e o pâncreas endócrino vai fazer o papel aqui através da insulina para o armazenamento. O que acontece com as proteínas? Então, as proteínas, elas são compostas por aminoácidos, também são grandes cadeias, compostas por aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que os indivíduos não podem deixar de ter na dieta. Então, para cada espécie, eles variam, né? São diferentes entre as espécies, mas os animais precisam ingerir aqueles aminoácidos essenciais porque eles não conseguem produzir, eles não conseguem gerar esses aminoácidos através do seu metabolismo. A digestão de proteínas começa no estômago, né, o primeiro passo, com a atividade dos ácidos ali, né, do estômago e da própria pepsina produzida pelas células principais. Então, 10 a 20% da quebra acontece no estômago e a grande maior quebra no duodeno e no jejum pela atividade das enzimas pancreáticas. Então, a gente tem aqui no estômago, né, a atividade de ácido e pepsina, depois no intestino delgado, tripsina, quimiotripsina, aminopeptidases, carboxipeptidases, para chegar até aminoácido e ele ser absorvido. Então, aqui eu mostro para vocês as grandes partículas que são quebradas através da ação das proteínas, das proteases pancreáticas, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase, elastase, né, que chegam de forma inativa na luz, mas são quebradas então por enteropeptidases, e aí então podem fazer esses grandes peptídeos, esses polipeptídeos, se tornarem peptídeos menores e até gerar di, tri e aminoácidos. Esses elementos menores aqui têm a atividade, então, das peptidases de parede, as aminopeptidases e dipeptidases, que são da bordadura em escova, que vão converter eles até di, tri e aminoácido, que são possíveis de serem absorvidos. Então, aqui vocês veem na parede intestinal, né, a simulação aqui de uma dipeptidil carboxipeptidase, uma dipeptidase, são as enzimas de parede que fazem a conversão de peptídeos maiores em subprodutos menores. O que pode ser absorvido? Aminoácido pode ser absorvido, então é a menor partícula, mas também di e tripeptídeos podem ser absorvidos. E aí a gente vai ter peptidases citoplasmáticas que convertem esses di e tripeptídeos em aminoácidos, tá? Então, na forma de aminoácido, se ele chegou na forma de aminoácido ainda na luz do duodenal, ele pode ser absorvido por transportadores específicos aqui em cotransporte com sódio
ou individualmente, com atividade ATPásica, e aí para o sangue os aminoácidos se dividem em básicos, neutros e ácidos, e aí eles vão ser absorvidos a depender da sua condição por transportadores diferentes. No caso dos lipídios, a gente tem lá triglicerídeos, colesterol, ésteres de colesterol, vários lipídios da dieta que têm seu início de digestão lá na boca, começa, né, pela lipase lingual, continua um tempinho no estômago, mas a grande massa mesmo é no intestino. Então, os lipídios que chegam no intestino, eles chegam todos aglomerados pela grande quantidade de água intestinal, eles formam grandes glóbulos de gordura, e aí eles necessitam ser emulsificados para que isso promova uma ação mais efetiva das enzimas pancreáticas. Então, os ácidos biliares e os sais biliares, que têm uma região mais hidrofóbica e uma região mais hidrofílica, eles se unem a esse grande glóbulo aqui, e aí a mistura do intestino, a movimentação que o intestino faz, ajuda a formação de fragmentos, de partículas menores desse grande glóbulo de gordura, que são chamados de partículas emulsificadas. Elas não são digeridas ainda, elas ainda estão no seu formato de gordura como elas chegaram, elas só estão em bolos menores, tá? Então, estão em glóbulos menores aqui. Esses glóbulos menores, cheios aqui de ácidos biliares, eles podem, então, receber agora a lipase, a colipase, a colesterol esterase que vem do pâncreas para a sua atividade agora de quebra mesmo, de digestão. Tá? Então, a gordura emulsificada sofre a ação das lipases pancreáticas, que gera dessa gordura maior, né, dessas grandes moléculas de gordura aí, a formação de ácidos graxos, monoglicerídeos, colesterol. Esses elementos aqui, quando chegam perto da membrana do enterócito, eles têm a capacidade de passar para dentro do enterócito por difusão, já que a bicamada lipídica permite a passagem de gordura. No entanto, algumas delas aqui ainda dependem da saída, né, da desvinculação com os ácidos graxos para poder conseguir passar. Então, aquela fase hidrofílica do ácido graxo pode impedir. Existem também lipases de parede que vão associar aqui os elementos maiores, como triglicerídeos, em elementos menores para poder passar para dentro da célula. Então, aqui num resumo, né, a grande molécula, grande glóbulo de gordura, ele sofre a ação dos ácidos biliares, ele é emulsificado pela ação dos movimentos intestinais, depois as lipases pancreáticas agem e aí os ácidos graxos ficam livres aqui, associados algumas vezes a sais biliares, mas outras vezes não, formando as micelas. As micelas favorecem a passagem até a membrana, naquela camada de água estacionária que impediria a chegada, né? As micelas são hidrossolúveis, então elas chegam até a membrana do enterócito, passam para dentro do enterócito, a parte gordurosa, mas os sais biliares se mantêm aqui, vão ser absorvidos depois no íleo, e esses elementos que entram na célula aqui, né, os ácidos graxos, os monoglicerídeos, eles são novamente formados em glóbulos de gordura, passam aqui por uma formação dentro das organelas e formam os glóbulos chamados de quilomicrons. Os quilomicrons, eles não vão cair na corrente sanguínea porque eles são muito grandes, mas eles caem no sistema linfático. Então, no quilífero que está dentro de cada um aí das vilosidades, esse quilífero vai levar o conteúdo gorduroso, então, para dentro do nosso sistema. Ainda temos a absorção de íons na passagem, né, pelo intestino, então a absorção de sódio pode ser controlada pela aldosterona, o hormônio aí, né, mas geralmente está em associação com cloreto, e o sódio também faz muito cotransporte secundário, né, transporte ativo secundário. Cloreto junto com bicarbonato, o próprio bicarbonato, muitas vezes trocado por hidrogênio, associado a cloreto. Cálcio é absorvido com a atividade da vitamina D e do PTH, do paratormônio, com estimulação, então o cálcio é absorvido quando tem necessidade. Ferro também é absorvido somente através da necessidade orgânica, então se a gente tem já uma quantidade de ferro grande, a gente não absorve mais. E outros íons são ativamente absorvidos, como potássio, magnésio e fosfato. Finalmente, a água. Então, a gente tem uma ingestão de água diária, mas a gente tem uma produção e secreção para o trato gastrointestinal de muita quantidade de água junto com as enzimas. E aí,
A grande maior parte da água, vamos dizer aqui 90%, é absorvido junto com os nutrientes pelo intestino delgado, e o papel do intestino grosso é a absorção desse final aí para a formação das fezes mais secas possíveis, com menor quantidade de água, para não se perder água durante a defecação.